Existe um erro que parece absolutamente normal, tão comum que quase ninguém questiona. Ele é repetido todos os dias por milhões de pessoas trabalhadoras, inteligentes e cheias de potencial. Um erro que não dói no começo, não gera culpa imediata e, justamente por isso, passa despercebido. Mas é esse erro silencioso que, ao longo dos anos, sabota completamente a vida financeira de quem o pratica. Talvez você esteja cometendo esse erro agora mesmo, sem perceber. E se nada mudar, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e se perguntar como trabalhou tanto e ainda assim continua no mesmo lugar. A maioria das pessoas acredita que o problema financeiro está na falta de dinheiro. Acredita que, se ganhasse um pouco mais, tudo se resolveria. Que se tivesse um salário melhor, um aumento, um bônus, uma oportunidade, finalmente poderia respirar aliviado. Mas a verdade é que existem pessoas que ganham pouco e constroem estabilidade, enquanto outras ganham muito e vivem constantemente no limite. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão invisível por trás disso. E ele começa na forma como você lida com o dinheiro, no momento exato em que ele chega às suas mãos. O erro que parece normal é simples de explicar, mas difícil de enxergar. Gastar primeiro e pensar depois. Receber o dinheiro, pagar as contas, consumir o que sobrar e só então, se restar algo, pensar no futuro. Esse comportamento é socialmente aceito, culturalmente incentivado e até reforçado por frases como "eu mereço", "trabalho tanto para isso" ou "depois eu me organizo". O problema é que esse depois quase nunca chega, porque quanto mais você ganha, mais você se adapta a gastar. E quanto mais você gasta, mais distante fica qualquer sensação de segurança financeira. No início, isso não parece um erro, parece apenas a vida acontecendo. As contas chegam, as necessidades aparecem, os desejos surgem. Um celular novo, uma roupa melhor, uma experiência a mais. Tudo parece justificável. O perigo está no fato de que esse padrão cria uma ilusão de progresso. Você sente que está avançando porque consome mais, mas na realidade está apenas elevando o custo da sua sobrevivência. Seu padrão de vida sobe, mas sua liberdade continua exatamente no mesmo lugar. O que torna esse erro ainda mais perigoso é que ele não gera uma dor imediata. Diferente de uma dívida grande ou de um problema financeiro grave, ele age devagar, ano após ano. Ele rouba pequenas oportunidades, pequenas decisões, pequenas escolhas que, somadas, fazem uma diferença gigantesca no longo prazo. Quando você percebe, já se passaram 5, 10, 15 anos. E a pergunta começa a ecoar na sua mente: como eu cheguei até aqui? A maioria das pessoas não foi ensinada a pensar diferente. Desde cedo, aprendemos que dinheiro serve para pagar contas e consumir. Pouco se fala sobre estratégia, prioridade ou direção. Pouco se fala sobre o papel do dinheiro como ferramenta de construção de futuro. E é exatamente aí que mora o erro. Tratar o dinheiro apenas como algo que entra e sai, e não como algo que precisa de comando, intenção e propósito. Pessoas que constroem riqueza, mesmo começando com pouco, não são necessariamente mais inteligentes ou mais sortudas. Elas simplesmente quebram esse padrão. Elas entendem que, se não decidirem antes para onde o dinheiro vai, ele sempre encontrará um destino por conta própria. E quase sempre esse destino é o consumo imediato. O dinheiro não é emocional, mas as pessoas são. E enquanto suas decisões financeiras forem guiadas apenas por emoção, o resultado será instável. Existe um momento específico em que esse erro se consolida na vida de alguém. É quando a pessoa começa a acreditar que a organização financeira é algo que só faz sentido quando se ganha mais. Ela diz para si mesma que, quando a situação melhorar, vai começar a se planejar. Quando sobrar dinheiro, vai investir. Quando estiver mais tranquilo,
vai pensar no futuro. Mas o que ninguém percebe é que esse momento raramente chega sem uma mudança de comportamento antes. O hábito vem antes do dinheiro, não depois. Esse padrão cria uma armadilha psicológica poderosa. Boque, trabalha, recebe, gasta, se adapta, se aperta e repete. Trabalha mais para manter o mesmo nível de vida. E quanto mais esforço faz, mais cansado fica para pensar estrategicamente. O cansaço vira desculpa. A rotina vira justificativa. E o erro continua sendo repetido. Agora, com ainda mais força. Em algum ponto, surge a frustração. A sensação de que algo está errado, mas sem saber exatamente o que. Você olha para outras pessoas e se pergunta como elas conseguem. Acha que talvez tenha escolhido a profissão errada, o momento errado, as oportunidades erradas. Mas raramente questiona o padrão invisível que governa suas decisões financeiras desde o primeiro salário. O grande ponto de virada acontece quando você entende que riqueza não começa com quanto você ganha, mas com como você decidir antes. Decidir no momento em que o dinheiro entra. Decidir que uma parte dele já tem um destino definido, independentemente do valor. Não importa se é pouco. O que importa é o compromisso, porque é esse compromisso que quebra o ciclo. Quando você muda essa lógica, algo poderoso acontece. O dinheiro deixa de ser apenas um recurso de sobrevivência e passa a ser uma ferramenta de construção. Você começa a enxergar suas escolhas com mais clareza. Começa a perceber que muitos gastos que pareciam normais eram apenas automáticos, que muitas decisões eram tomadas sem reflexão. E pouco a pouco, você retoma o controle. Esse é o clímax da mudança. Não é quando você ganha mais, é quando você percebe que o erro nunca foi a falta de dinheiro, mas a ausência de direção. A partir desse momento, cada escolha começa a ter peso. Cada decisão carrega intenção. E o futuro deixa de ser algo distante e abstrato para se tornar algo que está sendo construído agora, em pequenas ações diárias. E aqui está a parte mais importante. Esse erro só continua sabotando sua vida financeira enquanto você o considera normal. No momento em que você enxerga o padrão, ele perde força, porque consciência gera escolha, e escolha gera mudança. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Precisa apenas parar de repetir automaticamente o que todo mundo faz, sem questionar. Talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma. Talvez você nunca tenha parado para pensar que o problema não está no seu esforço, mas no roteiro invisível que você segue. E se isso fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nesse padrão, escreva nos comentários. Eu entendi. Isso ajuda o algoritmo, mas principalmente ajuda você a assumir esse compromisso consigo mesmo. Se esse conteúdo abriu seus olhos, de alguma forma, deixe o like agora. Isso mostra que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão presas nesse mesmo ciclo. E se você quer continuar aprendendo a enxergar o dinheiro de forma estratégica, consciente e diferente do padrão que mantém a maioria no aperto, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é pensado para te tirar do automático e te colocar no controle. Porque o erro que parece normal só continua sendo um problema enquanto passa despercebido. A partir de hoje, a escolha é sua.